Olá, amigos! Hoje o nosso assunto é saúde mental. Setembro Amarelo, como está a saúde da população brasileira, como surgiu o Setembro Amarelo. E para conversar com a gente, Sheisa, a nossa psicóloga, uma das mais experientes psicólogas de nossa cidade. Hoje a gente batendo papo aqui com a nossa audiência do blog do Carlos Jorge. Tudo bem, doutora? Tudo jóia. Prazer conversar com você. Prazer é todo meu. E é claro, a gente começa falando um pouco sobre o Setembro Amarelo. Como que surgiu no Brasil o Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo surgiu aqui no Brasil em 2015, mas ele vem dos Estados Unidos, que nós só agregamos essa cultura dos Estados Unidos. Como que surgiu o Setembro Amarelo lá? Foi uma adolescente de 17 anos, dos Estados Unidos, que cometeu suicídio. E no velório dele, a família decidiu distribuir cartões com a fitinha amarela, com mensagens motivacionais, que pudesse chegar àquelas pessoas que estavam passando por algum problema psicológico. Isso foi em 1994. Aí, a partir daí, ganhou grandes proporções no mundo todo, chegando no Brasil. Na verdade, o Brasil aderiu a essa campanha a partir de 2015. E como que é essa campanha? É o Centro de Psiquiatria, junto com a CVV, Centro de Valorização da Vida, decidiu, a partir daí, a partir do símbolo, do meio lacinho amarelo, espalhar, conscientizar, falar sobre esse assunto que é tão tabu. Muitas pessoas não gostam de falar, não aceitam ser mencionadas, porque acham que está distante esse assunto do suicídio em si. E não é bem assim, gente? Segundo a OMS, a gente sabe que a cada 40 segundos no mundo uma pessoa se suicida. Isso no final do ano vai dar 800 mil pessoas. Aí a gente traz para a nossa realidade. O município de Campos não chega a essa quantidade toda de habitantes. Imagina, no final de um ano, uma cidade a nível maior de populacional do que Campos seja dizimada por um mal de saúde pública que atinge a todos, por falta, muitas das vezes, de ter um acesso ao cuidado especializado da saúde mental. Doutora, o suicídio é um tabu falar desse assunto, mas a gente está aproveitando o Setembro Amarelo justamente para estar abordando e quebrar esse paradigma. O suicídio é o último estágio da doença mental, vamos dizer assim. Como que a pessoa alcança esse estágio, doutora? Como evitar o alcance desse estágio? A pessoa que nesse momento está aí vivendo um início de depressão, o que a senhora falaria para essa pessoa que está nos acompanhando nesse momento? Então, a saúde mental, ela não pode ser identificada a partir de mim. Ela é um contexto, Ela é um contexto social. A família em si, ela tem que estar a parte dessa vigia desse paciente que está com um transtorno mental. Dificilmente uma pessoa que chega no suicídio, no fato em si, ele tem ideações. E essas ideações deixam sinais, uma depressão, um luto. Então, não existe um fator só que leva a pessoa com sofrimento psíquico ao ato do suicídio em si. Então, o que eu acho? É o ato maior? Porque, na verdade, ninguém quer morrer. A pessoa que se suicida, ela não está pensando em perder a vida. Ela está pensando em acabar com o sofrimento dela. E aquele sofrimento é tão intenso, que ela prefere se matar ao invés de enfrentar. E qual que é a importância disso tudo? A gente está falando sobre esse assunto. É saber que a gente não está só. Muitas pessoas no mundo inteiro atravessam esses problemas e muitas das vezes não conseguem chegar e pedir ajuda por conta desse tabu, dessa falta de conhecimento que tem dentro da família, nos ambientes escolares, nos ambientes acadêmicos, dentro da própria saúde coletiva mesmo, sabe? A pessoa não se sente à vontade para poder falar sobre isso. Então, qual que é a importância da gente estar debatendo sempre sobre a saúde mental? É trazer à tona, é falar que essas pessoas, que a gente está aqui, que essas pessoas existem sim e que precisam de ajuda. Qual é o primeiro passo a pessoa que está se sentindo
aquela tristeza profunda, aquele estágio de indiferença, de incertezas, o que ela deve fazer, doutora? Procurar ajuda. Quando não puder procurar ajuda de um familiar, procura ajuda de um profissional. Hoje, aqui no nosso município, por exemplo, procura um posto de saúde, se não puder pagar por um acompanhamento particular. Não deixe de procurar uma ajuda especializada, porque eu costumo dizer que não é qualquer ajuda que é ajuda. Então, se você está em sofrimento psíquico, não deixe de procurar uma ajuda qualificada, porque a escuta qualificada do seu problema é só com um profissional da saúde mental. E a pessoa, quando se busca uma ajuda de um familiar, como que esse familiar deve proceder diante de fatos de uma possível depressão? Porque muitas vezes o familiar ele entende que é brincadeira, que não é nada demais, que a pessoa está ali porque ela, por uma razão ou outra, ela talvez não entenda que realmente o problema é sério. Quando a pessoa for interpelada por um possível depressivo, qual o comportamento que ela deve ter com essa pessoa? Então, são duas perguntas em uma. Vamos falar a primeira, como essa pessoa que não se faz ouvir quando pede, né, o pedido de socorro, não consegue se fazer entender. Não desista. Chegou na família, não é compreendida. Se você for uma adolescente, procure uma ajuda na escola, procure uma ajuda num pai de um amigo, sabe? Procura se informar. Tem 0800 também disponíveis no nosso país, que 24 horas por dia, porque você pode também estar ligando para poder dar informação sobre como proceder. Essa família que encontra, que acredita que esse familiar que vem até você e procura se abrir, né, dizendo que não acredita, ou que não, será que é uma brincadeira, que é uma pegadinha, qualquer coisa, não duvide. Não duvide, mesmo que você acredite que seja isso, não duvide, sabe? Porque é muito difícil uma pessoa chegar no suicídio sem ter dado um sinalzinho de alerta. Né? Aí depois vem aquela culpa, bem que eu desconfiei, bem que eu fui avisada, né? E na verdade não conseguiu ofertar aquela ajuda. É por isso que eu sempre bato nessa tecla, a especialização, a ajuda qualificada é importante nesse cenário, porque a gente consegue avaliar, sabe, de onde que vem esse sofrimento psíquico. Às vezes é uma coisa enraizada desde sempre na mente daquela pessoa, e aconteceu alguma coisa, algum momento focal, a perda de algum familiar, uma nota ruim na escola. São diversos motivos que podem levar uma pessoa a um sofrimento psíquico profundo. Então, o que traz o meu sofrimento psíquico não vai ser o mesmo para o outro. Então, a gente não pode generalizar, achar que aquele assunto é pequeno, sabe? Nossa, mas que coisa boba, por que está com esse sofrimento todo diante de um acontecimento que a pessoa considera ser tão banal? Então, não existe uma regra e nem um medidor para sofrimento. Cada caso é caso, cada pessoa é única, e o sofrimento está aí batendo na nossa porta, principalmente nos dias de hoje, né? Após esse estágio da pandemia, né, atual. Olha, maravilhoso o bate-papo nosso. Claro que eu vou estar explorando a senhora em outras oportunidades, e queria que a senhora deixasse uma mensagem final para aquele cidadão, para aquela pessoa que está nos acompanhando, que nesse momento ela está assim, poxa, ela falou comigo. Eu queria que a senhora deixasse essa mensagem direto para essa pessoa que está nos acompanhando. Então, nos procure, não deixe que essa tristeza, esse incômodo que você sente, esse momento difícil que você está ultrapassando na sua vida, se agrave, chegue num transtorno psicológico agressivo, porque a maioria dos suicídios, 90% dos casos de suicídios, eles são, sim, passivos de reverter. São mortes prematuras, que podem ser evitadas. Então, nos procure, entre em contato com a gente, que a gente está aqui, de braços abertos para poder te receber, e a gente ser um número a menos na estatística.
A senhora está atendendo semanalmente em São Francisco. Fala para a gente, doutora. Então, eu atendo semanalmente aqui em São Francisco, na Multiclínica Mais Saúde, às segundas e sextas-feiras. Estou sempre aqui. Pode entrar em contato que eu estou aguardando. Aí, pessoal, um grande abraço aqui para a minha audiência. Doutora, agradecer a senhora, esse carinho, essa simpatia. E foi muito importante esse bate-papo nesse Setembro Amarelo, que a gente vai estar explorando muito esse assunto. É um assunto que eu já, depois de conversar com a senhora, já vejo que a gente não deve omitir, deve colocar para fora esse assunto do suicídio, discutir, debater, porque os gatilhos são diversos, né? São diversos os gatilhos que levam realmente à depressão. A gente deseja sucesso e que vidas possam ser resgatadas através do seu trabalho. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer estar essa manhã com vocês. Muito obrigada. Tá aí minha audiência, blog do Carlos Jorge, trazendo um assunto difícil de abordar, mas necessário para a saúde de todos. Depressão, suicídio, Setembro Amarelo, jornalismo verdade, 24 horas com você.